paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, como vocês estão? Irmãos, o vídeo de hoje está um pouquinho atrasado, ficou corrido a rotina, mas glória ao Senhor, deu para sobrar um tempo. Infelizmente, tem que sobrar um tempo, mas glória ao Senhor que a gente pode manter aqui com os nossos estudos, amém? E os textos de hoje, irmãos, eu estava preparando para compartilhar com os irmãos e clamando ao Senhor para falar alguma coisa que não fosse de mim, mas que fosse do Senhor, que estava clamando para o Senhor falar algo que fosse do coração dele para conosco, para comigo, para conosco, e que verdadeiramente não fosse uma palavra feita só uma questão como se fosse humana, amém? E a palavra que eu estava meditando foi acerca de Salmos capítulo 3. O título dessa palavra que a gente traz essa semana seria Paz em meio da tormenta, amém? Em Salmos capítulo 3 diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo protetor, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Eu me deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Versículo 7. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebra os dentes dos ímpios. Do Senhor é a salvação. A tua bênção esteja sobre o teu povo. Amém, irmãos. Quando a gente vê esse texto, o contexto dele seria um momento em que Davi, o rei Davi, estava fugindo do seu reino por conta que o seu filho Absalão estava indo atrás dele. E, irmãos, uma coisa eu estava conversando com os meus pais também lá de Cuiabá, acerca desse texto, a gente pode meditar, fazer um paralelo e para os irmãos também trazer para a sua vida pessoal e refletir como que o cristão, o servo do nosso Deus vivo, que somos nós, temos paz em meio às tormentas, assim como Davi teve aqui agora, nesse contexto. Vamos imaginar como que Davi estava. Davi vendo seu filho, um filho que ele amava, e esse filho estava perseguindo ele. Então, imaginando a figura de um pai, ver não só um ato de rebeldia, mas o ódio que o seu filho sentia contra ele. E Davi não só vendo essa rebeldia do filho, que estava querendo matar o próprio pai, tomar o poder do pai, mas Davi tendo que fugir da sua própria terra, do seu próprio reino, com seus servos. Imagina que cenário traumático esse deve ter sido, certamente. O filho que ele tanto ama, querendo o mal dele. E ele tem que mudar tudo e fugindo, Muitas vezes a gente vê tudo isso, e poderia pensar, bem, se eu tivesse que sair da minha casa, nem por uma questão de guerra, mas por algum problema, seja de que ordem ou de que grandeza for, tivesse que sair de casa, a gente já ia perguntar ao nosso Deus: Senhor, por que o Senhor nos desamparastes, Pai? Por que nos deixou nessa circunstância tão triste? O interessante é que o cristão ele tem uma condição que vem de Deus, que é de ter paz mesmo quando tudo isso acontece. Às vezes a gente precisa ter mais comunhão com Deus para que isso não aconteça, mas o cristão tem capacidade de ter paz mesmo nesses cenários. Davi, mesmo vendo que o filho dele estava indo em direção a ele, ele tem um conforto. Ele fala assim, no versículo 4: Porém tu, Senhor, és meu escudo protetor, és minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Irmãos, nós, tementes do nosso Deus vivo, temos paz em toda circunstância, porque independente do que aconteça, o nosso Deus é conosco. A gente nunca está sozinho. Para aqueles que não creem em Deus, eles não conseguem acreditar nisso. Eles veem isso e não vê esperança. Isso não é o nosso cenário. Ainda que tudo não saia como a gente espera, o nosso Deus é com a gente. Irmãos, Davi, ele tinha pecado com Betseba. Ele viu uma mulher que era casada, tomou para si, matou o marido dela, e o Senhor falou:
Davi, a espada nunca vai se afastar de sua casa. E desde isso, muitas consequências foi trazendo. Um pecado trouxe muitos problemas para Davi. O interessante é que Davi, não é que ele não pecou, pecou e foi errado. Mas é a postura dele pós o erro. Ele não fugiu de Deus, ele correu para Deus. E a gente vê justamente como que, no caso, Absalão querendo matar ele, é consequência desse erro. O Senhor já havia dito, a espada nunca vai se afastar de sua casa. E por conta de alguns problemas familiares desses filhos deles, acabou que teve briga entre dois irmãos. O Davi, como não ficou do lado desse filho que se revoltou e chegou até a matar o próprio irmão, esse filho, no caso que era o Absalão, fugiu com ressentimento do pai. 3 anos depois volta para Israel já querendo tomar o poder do pai. Ele ganha a confiança do povo e quer tomar o poder do pai. Ou seja, como que erros têm consequências. Deus perdoa, mas tem consequências. O interessante é que Davi diz assim, Senhor, vou parafraseando, né? Está lá em 2 Samuel, capítulo 15, Davi basicamente diz assim, Senhor, seja feita a tua vontade. Se o Senhor quiser que eu volte a ver a Arca da Aliança, que eu volte para o meu reino, assim será, se o Senhor quiser. Mas se o Senhor não quiser, também assim seja feito. Irmãos, por que Davi tinha tanta paz, mesmo com tanta coisa ruim? E por que nós devemos ter tanta paz, mesmo quando as coisas não saem como a gente espera? Porque independente das circunstâncias, se estamos buscando nosso Deus, mal ou bem aos nossos olhos, se Deus está no controle, o caminho mal ou bom aos nossos olhos vão levar para a vontade de Deus. E a vontade de Deus é plenamente boa, é perfeita. Deus nunca vai deixar a gente entregue à mão dos inimigos, se nós confiarmos no nosso Deus. Amém? Irmãos, o tempo passou um pouquinho, mas para não deixar muito extenso, essa era a palavra. Amém, meus irmãos? Fique com Deus.